Na aula de hoje, vou estar lhe ensinando como está abrindo arquivo, vou estar lhe ensinando como está abrindo um arquivo no formato de leitura, como está abrindo um arquivo no formato de administrador, como também vou estar lhe ensinando a estar fechando um arquivo, a estar fechando um arquivo no modo leitura, como também a estar fechando o arquivo no modo administrador. Então, se você não sabe nada de VBA, essa aula é feita para você. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. A aula de hoje é de fundamental importância que você possa assistir com calma, pausadamente, para que você entenda o que vamos fazer mais para frente nos próximos vídeos. E ela chega a ser um complemento da aula passada. No entanto, a aula de hoje ela é muito mais avançada, porque vamos estar abrindo o arquivo, vamos estar abrindo no modo leitura e abrindo no modo administrador. Como também vamos fazer essas mesmas ações para estar fechando o arquivo. Então é de fundamental importância que você saiba abrir, a estar fechando, seja no modo ADM, como seja no modo leitura. Então vamos aqui entender como é que vai funcionar toda a aula de hoje. Eu tenho aqui esse arquivo e eu estou querendo abrir e fechar um outro arquivo no modo leitura e no modo ADM para tanto abrir como também para fechar. Então esse arquivo aqui que eu estou utilizando, ele vai se comunicar com outro arquivo. Então vamos entender aqui, eu tenho dentro dessa pasta 30/9/21, vou dar um duplo clique sobre ela. Então esse arquivo que estamos visualizando é exatamente esse arquivo aqui. Eu tenho aqui uma subpasta onde está salvo aqui a minha BD dados, que é o arquivo que eu vou estar abrindo e eu vou estar o fechando no modo leitura. Então, entendido esse conceito, vamos começar agora as nossas macros. Tem N forma de você estar chamando aí o VBE, o Visual Basic Editor. Uma delas é você estar pressionando o Alt mais F11. Então, para que a gente possa estar aqui inserindo um módulo, eu posso clicar aqui no Inserir Módulo. Então o que estaremos fazendo? Eu vou aqui primeiramente estar declarando uma variável do tipo global e do tipo constante. Então global const. Agora eu vou estar dando um nome a essa variável. Eu vou chamar ela, por exemplo, banco dados. Isso daqui eu lhe ensinei na aula passada, só que na aula de hoje é uma aula mais avançada. Então com muita calma, vamos entender tudo que eu vou fazer aqui. Então global const. Por eu estar declarando do tipo global, eu vou conseguir trabalhar com essa variável dentro de todo esse projeto. O nome da variável que eu vou estar trabalhando é banco dados. Então toda vida que você vê lá dentro do meu código, eu chamar banco dados, é essa variável. E ao fazermos dessa forma, eu vou primeiramente estar classificando, eu vou estar classificando do tipo texto. E ao fazermos dessa forma, eu consigo colocar esse sinal de igualdade após a declaração da variável. E observe que entre aspas duplas, já que é um texto, eu vou passar um valor para essa variável. E que valor será esse? Aqui eu vou estar informando o nome do arquivo que eu vou estar querendo se comunicar. Então vamos aqui na nossa pasta, o nome do arquivo é esse. Eu vou até aproveitar aqui e copiar o nome dele. Deixa eu só verificar a extensão que está salvo esse arquivo, porque eu vou precisar informar o nome do arquivo juntamente com a sua extensão. Se observarmos, .xlsb é a extensão desse arquivo. Entendido esse conceito, eu vou estar informando aqui o nome do arquivo e agora eu vou estar digitando aqui a sua extensão, xlsb. Fecho aspas duplas. Então, para que fique mais claro a você, a partir desse momento, banco dados é o mesmo que bd dados.xlsb. Qual é a vantagem de eu fazer dessa forma? Se eu precisar renomear esse arquivo que eu acabei de capturar o nome dele, basta eu vir aqui, alterar esse nome e aonde eu estiver utilizando banco dados dentro do meu código, já vai estar atualizada toda a codificação. Ou seja, eu não vou precisar ficar alterando o nome do meu arquivo em N partes do meu código. Basta eu fazer essa alteração apenas aqui. Agora o que é que eu estarei fazendo? Eu vou clicar aqui no inserir, eu posso utilizar aqui uma caixa de texto, eu posso utilizar uma forma, eu posso utilizar aqui um botão na guia desenvolvedor, eu posso utilizar uma imagem para estar atribuindo uma macro a qualquer um desses objetos. Eu tenho predileção em utilizar formas. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em formas, eu posso escolher qualquer uma dessas formas. Vou escolher aqui o retângulo de cantos arredondados, que é esse objeto.
Então ele tem um formato de um botão, no entanto ele não tem cantos, ó. Então eu acho bem mais interessante, ó. Eu não vou estar alterando aqui o nome do meu objeto, vou estar apenas informando um texto sobre ele, ó. Então, por exemplo, ó, abrir. Então, vamos entender o que é que ele vai estar fazendo, ó. Vou só centralizar aqui esse texto. E agora vamos dar funções a essa forma. Então, o que eu estarei fazendo? Observe, eu vou voltar lá na nossa guia Desenvolvedor, Visual Basic, que eu posso criar uma rotina aqui, como eu posso fazer em um outro módulo. E é exatamente isso que eu vou fazer. Como também eu posso clicar sobre essa forma, atribuir macro e clicar em novo. Mas vamos fazer aqui de uma forma bem didática. Ó. Desenvolvedor, Visual Basic, observe, ó, vou clicar aqui no inserir módulo. Se você quiser saber aonde é que você está, ó, basta você clicar aqui em exibir, Project Explorer. Ó. Então eu tenho esse módulo e eu tenho esse outro módulo. Por exemplo, ó, se eu quiser renomear esse módulo, eu presso na tecla F4. Ó, eu tenho acesso às propriedades do módulo. Vou chamar, por exemplo, de conexão. Ó. Então esse é o nome do meu módulo. E nesse módulo eu vou criar rotinas públicas. O que é isso? Rotinas que eu posso também estar trabalhando em todo o meu projeto. Ó. Então, public, sub, e aqui eu vou dar um nome a essa rotina. Ó. Por exemplo, ó, vou chamar ela de abrir. E aí o que eu faço? Ó? Se você observar, o VBA já reconheceu que é uma rotina, já acrescentou o parênteses e o end sub. Então, como é que eu faço para estar abrindo um arquivo? Se você assistiu a nossa aula passada, você sabe perfeitamente ó, que eu vou utilizar aqui o work books, ou seja, o livro, os livros. Ponto, e eu utilizo aqui o comando open para estar abrindo os livros. Abro aqui o parênteses, ele vai me pedir o file name do tipo string. Então, para que eu possa estar abrindo um arquivo, eu posso estar aqui discriminando todo o caminho dele, como eu posso capturar o caminho atual desse arquivo de forma automática. E é exatamente isso que eu vou fazer. Ó. Vou utilizar aqui o comando diz work book, ou seja, este livro. E para que eu capture o endereçamento aonde está salvo esse arquivo atualmente, eu utilizo aqui o patch. E esse comando é super interessante, ó, porque se eu pegar esse arquivo e salvar em um pendrive e abrir em outra máquina, o comando vai funcionar da mesma forma, porque ele sempre vai pegar o caminho atual de onde está o arquivo. Então é super interessante utilizar o patch. E para que eu possa estar acessando a pasta a qual eu queira, eu tenho que concatenar, entre aspas duplas, colocar uma barra. Então dessa forma eu vou entrar dentro da pasta a qual está salvo esse arquivo. No entanto, como vimos, ó, vamos só recapitular. Esse BD dados ele não está salvo dentro da mesma pasta que está salvo o outro arquivo. Ó. Ele está dentro de uma subpasta chamada teste. Ó. Então dentro de teste está o BD dados. Então como ele está dentro de uma subpasta, ó, o que eu vou fazer? Ó? Observe, eu vou precisar informar o nome dessa pasta. Muito simples. Ó. Observe que antes desse aspas duplas eu vou informar aqui ó, o nome da pasta, teste. E para que eu possa entrar dentro da pasta teste, eu coloco também uma barra. Ó. E como é que eu faço agora para estar informando o nome do arquivo? Lembre-se que eu havia criado aquela variável do tipo global const. Então o que eu faço? Ó? Concateno com a variável banco dados. Ó. E fecho aqui o meu parênteses. E creio eu que vai funcionar. Então vamos aqui fazer um teste. Ó. Vou clicar nesse símbolo Excel. Eu ainda não atribuí uma macro a essa forma. Ó. Então como é que eu faço? Ó? Eu posso clicar sobre ela, a opção atribuir macro. E eu posso clicar aqui ó, nessa opção, ó, abrir. Então, quando eu clicar aqui em abrir, vai chamar aquela macro que acabamos de criar. Ó. Então, vou clicar aqui em OK. Ó. Então, observe, ó, ao clicar em abrir, observe que abriu quem? O arquivo que havia lhe falado, ó, o BD dados, que é exatamente esse arquivo que está dentro dessa pasta teste. Ó. Até aí, você aprendeu na aula passada como fazer isso. Dessa forma que estamos fazendo, esse arquivo sempre está sendo aberto no modo administrador, que é o modo ADM. Ó. Quando a gente abre aqui um arquivo no modo leitura, ó, vai aparecer aqui ó, somente leitura do lado. Entendido esse conceito, vamos agora avançar. Ó. Vou clicar aqui em Desenvolvedor, Visual Basic. E como é que eu faço agora para estar abrindo o arquivo no modo leitura? Ó. Observe, ó, eu vou copiar isso aqui, eu vou fazer de uma forma bem didática. Ó. Então, só para não lhe confundir, ó, observe que dessa forma aqui sempre vai abrir no modo ADM. Eu quero estar abrindo agora no modo leitura. Ó.
Então, observe, eu vou até comentar. Lembre-se que o que estiver em verde, como é que a gente comenta um código no VBA? A gente coloca esse aspas simples. Então, quando eu colocar aqui algum texto, como eu coloquei essa aspas simples no início, ele vai interpretar como um comentário. Então, observe, ó, abrir no modo leitura. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar aqui uma vírgula. Ele vai me pedir aqui, ó, esse update links. Se eu não quiser utilizar esse comando, eu ainda não fiz testes, mas vamos ver se ele vai aceitar se eu colocar aqui uma vírgula. E ele salteou aqui para o read on. Aparentemente ele vai aceitar. Ó. Então, agora eu vou estar trabalhando com essa propriedade, ó, onde eu vou estar dizendo para o meu código que eu quero que abra no modo leitura ou no modo ADM. Então eu vou digitar aqui, ó, read on, ou seja, somente dois pontos. Igual eu quero abrir no modo ADM ou eu quero abrir no modo leitura. Então, se eu colocar aqui, ó, true, possivelmente esse arquivo vai ser aberto no modo leitura. Como é que a gente vai fazer esse teste? Ó? Observe que eu tenho agora duas rotinas com o mesmo nome. Eu não posso trabalhar dessa forma. Então, deixa eu só colocar aqui um underline e vou escrever, por exemplo, ó, leitura, só para diferencial. Vou clicar nesse do Excel. Vou clicar sobre essa forma, atribuir macro e vou alterar agora para abrir leitura. Ó. Vamos fazer o teste. Ó. Vou clicar em abrir e observe, ó, aqui na minha barra superior, BD dados, somente leitura. Esse comando é super útil quando você quer que o seu usuário ele abra sempre o seu arquivo no modo leitura. Ó. Vou fechar aqui o arquivo, vou clicar aqui em desenvolvedor, Visual Basic. Quando você precisa abrir no modo administrador, você não precisa estar especificando utilizando esse comando. Mas se você quiser, ó, vou copiar, vou colar aqui e vou alterar para false. Ó. Eu estou dizendo para o meu código que eu quero abrir esse arquivo no modo administrador. E agora, como é que a gente vai fazer para estar fechando o arquivo? Aqui vai mudar um pouquinho da forma que aprendemos na aula passada. Se eu fechar aqui o arquivo no modo leitura, ele não vai perguntar se eu quero salvar alterações. Simplesmente ele vai fechar de forma automática. Se eu não especificar que eu quero no modo a leitura ou no modo administrador, observe o que é que vai acontecer. Ó. Public, fechar. E aqui eu vou estar especificando. Ó. Observe que quando eu não coloco o sub, ó, o VBA não interpreta como uma rotina. Então eu vou inserir aqui o sub. E agora assim, ó, ao sair do comando, ele interpretou que criamos uma rotina. Ó. Como é que eu fecho esse arquivo? Ó? Work Books. Observe que eu não vou utilizar aquele open que eu utilizei na aula passada. Ó. Abro parênteses, aqui ele vai me pedir o index. No caso, eu vou informar o nome do nosso arquivo, que é o banco dados, que é a variável que está hospedando o nome do arquivo, juntamente com a sua extensão. E vou utilizar aqui o comando close, ó, para estar o fechando. Ó. Então, para que a gente possa fazer esse teste, ó, eu vou inserir aqui uma outra forma. Ó. Então, vou aqui em forma. Como eu disse para você, eu posso utilizar qualquer outra forma. Então, vamos utilizar uma outra. Só para verificar se realmente dá para utilizar qualquer outra forma. Vou clicar, por exemplo, ó, nessa. Ó. Então, vou inserir aqui a forma. Ao clicar sobre ela, vou só digitar aqui, ó, fechar. Só para que a gente possa ficar visualmente mais fácil para a gente identificar quem é o abrir e quem é o fechar. Vou clicar com o botão direito sobre ela, atribuir macro e tenho aqui as opções. Ó. Aqui sempre vai ser me sugerido as macros que eu tenho nesse arquivo. Se eu tiver um outro arquivo, vai abrir também outras macros. Ó. Então, por exemplo, ó, vou escolher aqui o fechar. Vou dar aqui um OK. Ao clicar em abrir, observe que abriu o arquivo. Vamos supor que eu quero o fechar. Então, vamos chamar agora aquela outra macro, ó, a fechar. Ao clicar em fechar, observe que ele o fechou. Observe, ó, não tenho mais aqui o arquivo. Ó. Vou clicar em abrir, o arquivo está aberto. Ó. Então, se eu colocar o cursor aqui sobre o arquivo Excel, observe que eu tenho o arquivo que estamos trabalhando para estar o automatizando. Tem uma janela do VBA e tem um arquivo que foi aberto. Ó. Ao clicar em fechar, observe que agora só tenho o arquivo que estamos trabalhando nesse momento e a janela do VBA, ou seja, o fechou. Agora eu quero lhe mostrar algo bem interessante. Ó. Vou abrir. Vou fazer aqui uma alteração, ó. Por exemplo, 1, 2, 3. Ao voltarmos aqui, ó, do nosso arquivo, eu quero fechar e ele vai fazer o que? Ele vai primeiro me perguntar, ó, quer salvar as alterações feitas em BD dados .xlsb? Então, salvar,
não salvar ou cancelar. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em não salvar. Então não salvou as alterações, ó. Tanto é que quando eu abrir, não salvou. Então como é que eu faço agora para não aparecer essa pergunta para o meu usuário? Então muito simples, ó. Desenvolvedor, Visual Basic, após o close, ó, eu vou estar informando true ou false. Então vamos ver o passo que vai acontecer, ó. Se eu passar aqui o valor true, o que você acha que vai acontecer? Ó? Será que vai salvar o arquivo? Será que não vai salvar o arquivo? Será que vai continuar fazendo aquela pergunta para a gente? Se eu quero salvar, se eu não quero salvar, se eu quero cancelar. Então vamos fazer um teste. Ó. Vou clicar no símbolo Excel. Vou clicar em abrir. E vou passar agora alguns valores. Ó. 1, 2, 3. Então muita atenção aqui. Ó. Observe. Ó. Será que ele vai salvar o arquivo? Será que ele vai perguntar se eu quero salvar ou se eu quero cancelar? Então, muita atenção aqui, ó. 1, 2, 3. Então, se salvar, quando eu abrir novamente, vai trazer essas informações, ó. Então, vejamos, ó. Vou clicar no fechar e observe o que é que acontece, ó. Ele está querendo salvar uma cópia do arquivo e não é isso que eu quero, ó. Dessa vez, ele nem perguntou se eu queria salvar, se eu não queria salvar ou se eu queria cancelar. Ele simplesmente já quer salvar uma cópia do arquivo e não é isso que eu quero. Então, vou clicar aqui no cancelar. E por que aconteceu isso? Ó? Vou só fechar aqui o arquivo para que você entenda a lógica. Desenvolvedor, Visual Basic. Então, ó, se observarmos, ó, eu abri no modo leitura e tentei salvar o arquivo. Ó. Entendeu a lógica? Eu abri aqui no modo leitura e tentei salvar o arquivo. Então, como eu tentei salvar um arquivo que foi aberto no modo leitura, o que ele quis fazer? Ele quis salvar uma cópia. Então, se eu vim aqui colocar o false, ó, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vou clicar em abrir. Vou passar novamente os valores. Ó. 1, 2, 3. Vamos lá tentar fechar o arquivo. Ó. Ao clicar em fechar, observe que fechou. Ó. Se vejamos, ó, nem tem mais o arquivo aberto. Ó. Se eu clicar em abrir, observe que não salvou as alterações. Simplesmente fechou o arquivo. Ah, Gleison, mas eu queria salvar as informações sem que ele me pergunte e sem que ele queira salvar uma cópia do arquivo. Como é que eu faço? Então, vejamos. Ó. Vou fechar aqui o arquivo. O que eu devo fazer? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic. E o que eu devo fazer? Simplesmente, ó, ao invés de eu abrir no modo leitura, eu vou abrir no modo administrador. Então, vamos até comentar isso aqui. Ó. Administrador. Só para ficar mais fácil a você. Ó. Então, aqui eu vou estar abrindo no modo administrador e em seguida eu quero o salvar, ó. Então eu vou trocar aqui para true, ó. Agora sim, ó. Se eu mantivesse aqui false, ele não salvaria as alterações mesmo que eu tivesse aberto no modo administrador. Entenda a lógica, ó. Vou clicar nesse símbolo Excel. Antes de executarmos a macro, vamos só trocar a macro que está atribuída dessa forma. Clico o botão direito sobre ela, atribuir macro e vou escolher essa opção aqui, ó. Abrir administrador. Ao clicar em abrir, abriu no modo administrador, ó, BD dados. Não tem mais aquele nome somente leitura. Ó. Vou aqui, ó, 1, 2, 3. Vamos tentar fechar agora o arquivo no modo administrador, ou seja, salvando as alterações. Ó. Ao clicar em fechar, observe que fechou o arquivo. Será que salvou as alterações? Quando eu abrir agora, se aparecer lá 1, 2, 3, é porque salvou as alterações. Ó. Ao clicar em abrir, observe, ó, 1, 2, 3, ou seja, salvou as alterações. Ó. Novamente, ó, vou informar o que eu quiser aqui. Ó. Vou clicar em fechar, fechou o arquivo. Ao clicar em abrir, abriu com as alterações. Então você já aprendeu agora um princípio de abrir o arquivo e de fechar o arquivo. E para finalizarmos, eu estou tentando explicar aqui de uma forma bem fácil para que você que não sabe nada de VBA já se familiarizar com o que a gente vai aprender mais para frente. Ó. Para finalizarmos, vamos agora aprender a chamar uma macro dentro da outra. Ó. Então vou clicar aqui em desenvolvedor, Visual Basic e vou criar aqui, ó, public sub e vamos chamar, por exemplo, ó, de abrir underline fechar. O que eu farei? Muito simples, ó. Vou utilizar a chamada call. Então, para que eu possa chamar uma macro dentro da outra, eu utilizo essa extensão call. E aí, o que eu faço? Ó? Por exemplo, ó, se eu sair do comando, vai dar um erro. Ó. Então, vou copiar o nome dessa macro, ó, abrir administrador, colei
e vou utilizar a chamada call e vou chamar o fechar. Ou seja, vai abrir, em seguida vai fechar. Se você tem informações para serem enviadas entre o abrir e o fechar, aqui vai a sua programação. Ó. Aqui você vai programar o que você quer que aconteça enquanto estiver aberto o arquivo. E depois vai fechar o arquivo. Entenda a lógica. Ó. Então vou apagar isso aqui, só para que você entenda. Então, entre abrir e o fechar, vai o que você quer que ele faça. Vou clicar no símbolo Excel, vou clicar com o botão direito em abrir, atribuir macro e vou escolher aqui, ó, abrir, fechar. Dou um OK. Ao clicar em abrir, observe, ó, ele já abre e já fecha automaticamente. Então, como eu havia dito a você, se você tem ações para serem feitas após abrir o arquivo e em seguida fechar o arquivo, então, se você quer aprender isso, eu vou estar lhe ensinando na próxima aula. Então, a gente está fazendo aqui uma série de vídeos para você que não sabe nada de VBA, para que você possa estar aprendendo com calma, pausadamente. Se você está gostando dessa série, da forma que eu estou tentando passar aqui o conteúdo, utilize o campo de comentários, quero saber a sua opinião. Eu tenho tentado aqui passar de forma mais pausadamente possível os comandos para você não ter tanta dificuldade com o VBA, o Visual Basic Application. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. É dessa forma que eu e o YouTube vamos entender que você gostou do conteúdo e esse vídeo será sugerido para uma outra pessoa. Se você ainda não for inscrito, lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal para não perder nenhuma aula gratuita. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.